Ora viva, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bang. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Porto Real. Temos os convidados residentes, o Bruno Martins Soares e o Luís Filipe Silva. E hoje temos um convidado especial, um amigo, o António Sousa Lara, que é game designer de jogos de tabuleiro. Vocês sabem que jogos de tabuleiro é um dos temas recorrentes da revista Bang. E é giro saber que há game designers portugueses que fazem jogos em Portugal, que depois são vendidos para o estrangeiro, editados no estrangeiro. Portanto, vai ser uma conversa interessante e diferente. Bem-vindo, Sousa Lara. Olá, obrigado por me terem. É um gosto. Okay, não, prazer é nosso. Devo acrescentar que tu és parceiro de role-playing games aqui uma vez por semana em casa. Somos cúmplices. Exatamente. Em breve vamos começar a jogar o Alien. Que também tem uns bons jogos de tabuleiro, não tem? Tem. E há um plágiozinho chamado Nemesis, que é basicamente um plágio do Alien, que é um jogo espetacular, Dungeon Crawl com aliens. Ok. Eu lembro quando fizemos uma entrevista para a revista Bang, tivemos que fazer um glossário com os termos técnicos, porque o mundo dos jogos de tabuleiro tem uma série de termos técnicos para que o leigo não percebe. Dungeon Crawl. Mas estamos a falar de Dungeon Crawl é... Como é que eu explico isso em é tipo Dungeons and Dragons, é aqueles labirintos, não é? São labirintos de cartão, normalmente, com corredores, salas, etc. E depois miniaturas de plástico. Pronto. Ok, então, olha, vamos só falar um bocadinho de ti. Tu não começaste com jogos de tabuleiro, tu estudaste Belas Artes, pintura, e depois deste um salto para os jogos de tabuleiro, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Boa. Então, eu comecei por ir para a pintura um bocadinho por falta de alternativa. Na altura não havia nada que se parecesse com cursos de game design ou mesmo qualquer coisa associada ao gaming em geral, mesmo videojogos e tudo, era muito limitado. Havia algumas coisas para programação, multimédia, mas que eram todos um bocadinho menores. Não tinham aquele estatuto de ensino superior à série. Então fui para a pintura muito porque era aquilo que eu sabia fazer. Sabia desenhar bem, sabia pintar. E gostei e foi uma mais-valia. E comecei por fazer pintura e retratos. Ainda hoje faço retratos. E foi um bocado onde eu adquiri as minhas bases que depois vieram-me a permitir fazer ilustração, fazer alguns trabalhos mais de pintura decorativa e eventualmente comecei a enverdar assim por coisas ligadas aos videojogos. Inicialmente comecei por fazer ilustração para uma aplicação que fiz com uma equipa pequena de amigos para o iPhone, na altura do princípio, nos primórdios da Apple Store. Fizemos uma aplicaçãozinha, um pequeno jogo simples, só de One Touch, com ilustrações em aguarela, feitas por mim e por mais uma amiga minha. E pronto, aquilo na altura foi uma experiência que eu gostei imenso e ficou um bocado aquele bichinho que já estava dormente, no fundo, durante o período da universidade e que voltou a acordar. Okay. Voltou a ver ali com um desejo de explorar mais. Então comecei a fazer coisas sozinho em casa, que era o que tinha à mão, cartão e cola e coisas, e ia montando pequenas narrativas, pequenas experiências, tentar recriar grandes epopeias épicas em miniaturas e coisas que dessem para estar dentro de uma caixa, no fundo. Ok. No fundo, o que me estimula a mim é isso, são experiências que eu consigo passar a alguém, seja na forma de uma tela que as pessoas depois põem e veem, seja na forma de uma caixa que eu passo e as pessoas abrem e experimentam. Portanto, para mim não há assim uma diferença tão grande entre a arte nobre, que é a pintura e a escultura, como é a BD ou o board gaming. Ok. Bruno, tinhas uma pergunta? Sim, porque muito da tua pintura, pelo que eu percebi, pelo menos uma parte da tua pintura, é com base em fotografias, portanto parece-me um processo bastante diferente daquilo que é o processo do gaming, ou não? Explica tu. Sim. É e não é, ou seja, há uma parte do músculo criativo, digamos assim, que está sempre ligada e que não é diferente quando está a lidar com um problema de pintura, de resolver uma forma, uma cor, ou solucionar uma composição, ou fazer tentar solucionar um esquema de como é que eu traduzo as leis da física nesta situação com cartão e cubos de madeira, não é? Portanto, é o mesmo músculo que está ativado, sendo que as linguagens
e a expressão utilizada são diferentes, não é? São técnicas diferentes que eu tenho que dominar, ou, por exemplo, como no Mas vídeo. porquê é que usavas as fotografias? Porquê é que as fotografias eram importantes para a tua pintura? As fotografias era mais fácil, era mais imediato, ou seja, era uma coisa que estava ao alcance de um simples clique no Google Images e de ir buscar uma série de imagens que não são minhas e que estão disponíveis de certa forma, aproprio-me delas, extraio, faço uma montagem com pedacinhos de cada uma e dali nasce uma coisa que é como que Que é única. uma colagem grotesca, mas que depois eu, ao fazer a tradução para uma linguagem de pintura, dou-lhe uma beleza. Portanto, ela inicialmente é uma fotografia feia que se torna numa pintura bonita. Ok. Eu fico a pensar se isso. Desculpa, só para reafirmar aqui o que eu fico a pensar é quais são os paralelos que isso tem com o teu trabalho de gaming, porque há uma coisa interessante que tu estás aí a falar, que é encontras um ponto qualquer de beleza para transformar uma coisa que é feia numa coisa que é bonita. Fazes uma mistura de várias imagens, de várias referências. E pergunto-me se isso tem alguma coisa a ver, mais uma vez, tu disseste que era o mesmo músculo, Sim, mas sim. se pudesses... É difícil de explicar, ou seja, é muito pessoal e acaba por ser uma coisa que é muito minha própria, ou seja, o que mais me dá gozo na pintura não é propriamente a pintura em si, é aquela experiência que eu transmito às pessoas, aquela possibilidade de passar uma história num médium que as pessoas experimentam e que depois vão inferindo histórias próprias que são delas e que transformam aquilo à sua maneira com as suas histórias. E isso nos jogos é igualzinho, ou seja, eu consigo criar uma série de componentes e de regras que eu passo para as pessoas e as pessoas depois experimentam aquilo à sua maneira e vivem aquilo à sua maneira e introduzem histórias suas. Sousa Lara, eu estou a ouvir e eu estou a imaginar este podcast a mostrar pinturas tuas enquanto estás a falar, ok? Vais ter que me enviar uns fecheiros. Olha, a gente conheceu, não sei se tu te lembras como é que a gente se conheceu. Nós conhecemos-nos foi numa apresentação, se não estou em erro, que tu fizeste, que eu fui convidado para estar lá, como que uma espécie de segunda opinião. Para dar a tua opinião profissional, isto porque eu queria fazer um jogo de tabuleiro. E marquei uma reunião e estava lá o Sousa Lara, que me desmontou e disse logo, isto não presta para nada. Mais ou menos. Não, eu estava a pôr água na fervura desse discurso. Esse discurso não era meu. Estou a brincar. E então, é assim, eu adoro jogos de tabuleiro e todas as semanas jogo. Não é como um role-playing game, não é como um Dungeons & Dragons, que para mim tem uma paixão, vai morrer comigo, mas gosto muito de jogos de tabuleiro. Mas eu sou daquela geração, que eu penso que o Bruno e o Luís Filipe Silva também são, em que o jogo de tabuleiro era o Monopólio, o Trivial Pursuit, o Pictionary, o Risco, o Cluedo. E já não vou falar daqueles joguinhos da cobrinha, ainda mais antigos. Exatamente, do Ludo. Exatamente. E tu ias, o Loto, e depois tu ias a uma FNAC, não havia jogos de tabuleiro. Tu ias a uma Bertrand, não havia jogos de tabuleiro. Havia nos supermercados e havia nas lojas de brinquedos. Para miúdos, aos pais jogarem com os filhos, talvez. E depois o xadrez, sim, uma coisa séria, as damas, ou... Pronto. Gamão, sim. Diz-me uma coisa, qual é a história dos jogos de tabuleiros modernos? Eu sei que há uma escola americana, há uma escola europeia. Exato. Assim, muito resumidamente, como é que isto nasceu e o que é que hoje em dia existe? Hoje em dia é uma loucura, mas explica-nos só um bocadinho. Começou com alguns desses que tu falaste, não é? Os Parker Brothers com o monopólio no lado dos Estados Unidos e depois, quase ao mesmo tempo, temos os Settlers of Catan, que nós conhecemos genericamente como os Catan, no lado europeu, na Alemanha, especificamente. E depois, juntamente com os Parker Brothers, havia uma série de jogos que depois apareceram de guerra, sobretudo no lado dos americanos, não é? Que é uma coisa que no lado dos alemães não era tida como bom gosto, não é? Porque eles eram a guerra, então tudo que fosse ligado à guerra não era bem visto. Então, tipicamente gravitavam em direção a temas mais ligados à agricultura e
construção de cidade, em geral, coisas mais abstratas e não tão de confronto. E daqui depois nasceu aquilo que nós chamamos os Eurogames, que na verdade são no fundo o neto desta filosofia de jogos, que são jogos que valorizam a não competição, a haver um espaço para cada jogador criar as suas coisas e desenvolver a sua estratégia, e são jogos que têm muito pouca sorte. Quando nós falamos em Eurogames, estamos a falar deste tipo de jogos, que já não é necessariamente exclusivamente alemão, não é? Sim. Há autores americanos a fazer Eurogames, como nós dizemos. E hoje em dia é um tipo de jogo com muito sucesso. Não é? Hoje em dia olha-se um bocadinho com mau olhar para tudo que envolva dados ou um fator sorte muito grande, a menos que sejam jogos de crianças ou jogos de família para festa, party games, como nós dizemos. Ok, Luís, tens uma questão? Sim, ia basicamente aproveitar a deixa da tua conversa com o António e perguntar que elementos é que numa história ou numa ideia ou num pitch que permitem reconhecer que aquilo pode transformar-se num jogo, e principalmente num jogo de tabuleiro e não num outro tipo de jogos, ou online e informáticos ou outros, não é? Quais são os elementos base que a ideia deve ter ou com os quais deve ser enriquecida para se transformar, por um lado, num jogo e depois em algo que realmente seja atraente para um conjunto de pessoas. Não é? Sim. Bom, cada editora tem um bocado o seu nicho, não é? E normalmente quando tu estás a fazer um pitch a uma editora tens que ter muita noção para quem é que eles vendem. E normalmente, quer dizer, se for uma editora americana que faz Ameritrash, que são estes jogos mais de conflito e de guerra e com muitos dados, se tu vais trazer um jogo de Eurogame para uma editora que se especializa nisso, provavelmente estás a fazer um pitch à editora errada, não é? Mas de regra geral, um jogo, assim, universalmente para qualquer editora, tem que ter pelo menos um apelo ou qualquer coisa de uma certa novidade. Não precisa ser necessariamente inovador, pode utilizar mecânicas já bem batidas e já bem conhecidas, mas de uma forma diferente, e isso já vale como inovação, e cruzar alguns elementos de uma forma interessante, que seja fresco, que não tenha sido visto ainda, e depois juntar a isso um tema forte, não é? Porque hoje em dia os jogos são muito bonitos, já não estamos naquela era em que eram os peõezinhos, que eram um cone com uma bolinha em cima, e que nós andamos, hoje em dia isso já não é aceito, ou seja, hoje em dia os jogos têm que ser uma experiência estética intensa, e isso é muito importante, quase que às vezes até em detrimento do próprio jogo. Mas sim, regra geral, uma publisher tem que ter uma boa história por trás, uma coisa que dê para acrescentar bling, que dê para pôr componentes que sejam de luxo e que sejam interessantes e com um manuseio interessante, com componentes de madeira, de cartão, de plástico. Tudo feito na China. Muita coisa na China, sim, muita coisa na China. Agora eu acho que isso vai mudar, apesar de tudo. Eu acho que o crowdfunding ajuda um bocadinho a que isso não tenha que ser assim, que possa haver um bocadinho mais de produção local. Há fábricas alemãs espetaculares, um bocadinho caras, mas que são um produto de qualidade imbatível. Ok, eu acho. Sousa lá, estavas a falar aí de fazer o pitch à editora certa. Que tipos de jogos é que existem? Falaste em jogos de guerra? Nós temos, eu estou a mandar um Risco, que é um jogo de guerra muito simples, é verdade, e se calhar com a sorte tem um peso brutal, mas depois tens todo tipo de jogos de guerra. Tens jogos de cartas. Sim. Tens os Dungeon Crawl que falámos no início. Sim, que tipos de jogos é que existem assim muito por alto? Porque parece-me que é tens os jogos de especialistas, normalmente. O mais fácil é vermos pelos prémios que são atribuídos anualmente, que são os Spiel des Jahres, que são assim o prémio número 1, os Oscars dos board games, dividem em 3 categorias. O Kennerspiel, que é o jogo especialista, que normalmente são jogos para quem já tem alguma experiência em board games, e aí estão incluídos normalmente jogos com muitas regras, cujos manuais tenham mais de 20 páginas e com
com mecânicas muito complexas, com muitas peças a moverem-se de um lado para o outro, se calhar com cartas com muito texto, jogos nesse sentido, que são só acessíveis para um grupo muito hardcore. Tens o Spiel des Jahres, que é o jogo do ano, por assim dizer, que é um jogo tipicamente familiar, de introdução a novatos, a principiantes, iniciados. Normalmente são jogos com poucos componentes, normalmente um jogo muito conhecido é o Dixit, aquele jogo das ilustrações grandes, não é? Que está a ver do outro lado. Portanto, isso no fundo é um exemplo, um bom ex-libris do que é um Spiel des Jahres. É um jogo relativamente simples, não com muitos componentes, com regras muito que se cabem numa página, mas que dá para a família toda jogar, desde os miúdos até aos mais velhos, não é? Um grupo bastante diverso de idades e de géneros. E depois tens o Kinderspiel, que é um jogo mais focado para crianças especificamente, que são jogos mais didáticos, que introduzem uma mecânica de uma forma muito desconstruída, que depois eles podem passar para um jogo que tem a mesma mecânica de uma forma mais evoluída, etc. Imagino que os mais simples... Imagino que os mais simples não sejam necessariamente os mais fáceis, sempre. Às vezes a simplicidade até tem um custo, não é? Uhum. Sim. Basta vermos nós estávamos a falar há bocado antes de começarmos o Go, que é um jogo que é só pôr pedras brancas, pedras pretas, a tua jogada é só pôr uma pedra num tabuleiro, e é dos jogos mais complexos e mais desafiantes e mais estrategicamente intricados que existe. E sim, às vezes a simplicidade esconde uma densidade, uma complexidade brutal. Eu cheguei a jogar Go quando chegou a Portugal, vinha com japoneses. Havia um japonês da Gulbenkian que era o 8º Dan e que era um tipo espetacular. E depois havia outros que era 5º Dan, que era o Sako! Os jogos mais antigos sempre. O que é que tu gostas mais de fazer? Em termos de jogos? Em termos de jogo, desses jogos que tu falaste, desses vários tipos de jogos, o que é que tu preferes fazer? Eu gosto muito de jogos de cartas. É assim um calcanhar daqueles, quase, porque gasto rios de dinheiro, gasto dinheiro a mais em jogos de cartas. Não sei bem explicar porquê. Acho que tem a ver com a minha infância, ser aquele produto que havia nas bancas das tabacarias e das papelarias, não é? Havia sempre umas coisas com cartas lá dentro que a gente abria, e depois eram os cromos da Panini, e aquilo tem um efeito em mim de compulsão. Mas gosto muito de jogos que envolvam cartas e que sejam de estratégia, portanto, à parte da compulsão consumista, esse é muito o meu género de jogo. Competitivo, normalmente para 2 jogadores, frente a frente, isso é muito mais por exemplo, o Magic, o famoso Magic the Gathering dos anos 90, que foi o responsável por uma data de coisas que vieram a seguir, e pronto, eu fartei-me de jogar Magic e gastei muito dinheiro em Magic. Hoje em dia já não jogo, mas jogo outros que tais que fazem, a meu ver, são melhores, mas sim, sem dúvida o meu favorito é isso. Depois acho graça a ter umas coisas com um bocadinho, aliás, a minha biblioteca tem um bocadinho de tudo, tento agradar um bocado a todo o público, para quem venha visitar, eu, no fundo consigo escolher qualquer coisa que sei que aquela pessoa vai gostar. E hoje em dia existe uma diversidade tal que eu acho que é difícil haver pessoas que não tenham pelo menos 1 ou 2 jogos que seja exatamente a cara delas. Okay. Olha, quando tu decides a desenvolver um jogo, tu ou outro game designer, quais são as preocupações? Queres uma boa história que dê uma certa personalidade ao jogo? Porque há jogos, por exemplo, estou-me a lembrar do Unstable Unicorns, que é um jogo de cartas que dá para jogar a 2, a 6, e o jogo é maravilhoso. Mas ali os unicórnios, o facto dos desenhos serem unicórnios, podiam não ser unicórnios, podiam ser demónios, podiam ser cães, podiam ser ratos. Mas a ideia do unicórnio, não sei se aquilo não foi responsável por 50% das vendas do jogo, que é um sucesso. Sim. Há assim uns sweet spots mágicos que eu próprio não sei a receita, mas ando constantemente a tentar desconstruir esse novelo, porque de facto há coisas quase inexplicáveis, não é? O mesmo jogo com um pitch mais direcionado para um determinado público, que a gente julga que vai ser um sucesso com esse público, acaba por ser um fracasso nesse público, mas um sucesso no público ao lado, e não se explica muito bem. É uma coisa
Eu diria que, como designer, eu tento sempre ser o mais inclusivo possível, mas ao mesmo tempo acabo sempre por voltar àquilo que me é o lugar de conforto, aquilo que eu gosto de jogar, no fundo. Porque aí é onde eu sou melhor a produzir, não é? E a criar. Porque se eu não me divirto a jogar aquilo que estou a fazer, dificilmente vou convencer alguém a jogá-lo comigo. Não é? E eu próprio não vou conseguir extrair o melhor que consigo daquele design. Por isso Então, a preocupação é a história, mas depois aqui a mecânica, porque depois às vezes vejo-te a falar sobre os diferentes tipos de mecânicas, e há tipo aí uma dúzia de designações que mais ou menos descrevem o mundo dos jogos de tabuleiro, não é? Sim. Então tens a mecânica e o tema, que normalmente devem estar de mãos dadas, não é? Mas é bem possível não terem nada a ver um com o outro. Isto acontece muito nos jogos alemães, nos tais Eurogames, em que estás a fazer uma coisa que tu próprio não sabes bem o que é em termos temáticos. Aquilo é quase uma folha de Excel que andas a colocar cubos e mexer cubos de um lado para o outro e depois aquilo dá pontos. E tu não fazes ideia o que é que os pontos significam e o que é que os cubos significam e pronto, e depois vais ver a parte de trás da caixa tem lá uma história de facto, mas podia ser uma história de qualquer. E depois tem jogos como o Alien, não é? Em que é indiscutível e é indissociável o tema da mecânica, está ali, não com, quer dizer, tu és um Marine, depois és apanhado e eles colocam-te aquela coisa e tu depois sai um Alien e tens a miniatura do Alien, o teu Marine morre e passas a jogar como Alien. Aquilo é indissociável do tema. Olha, e isto há competições ou isto é mais jogado em casa? O que é que achas que é o grosso dos jogos de tabuleiro? Tens coisas que tu nem acreditas, tens torneios de Catan, que eu nem sei como é que isso se processa, tens coisas assim mirabolantes. Hoje em dia há torneios de tudo, quase, né? Coisas que tu nem supões que dá para fazer num torneio, tem torneio. Mas a tua pergunta tem mais a ver com a quantidade de vezes em que os jogos são jogados, é mais isso? Sim, basicamente onde é que está o grosso do mundo dos gamers de jogos de tabuleiro, basicamente. Onde é que os jogadores existem e quando estás a pensar em desenhar um jogo, estás a pensá-lo para uma competição ou estás a pensá-lo para as pessoas jogarem em casa e divertirem-se, etc. Como é que... Ok, nós estamos a falar aqui numa altura em que o mundo está a mudar, ou seja, o mundo do board gaming, né? Há cerca de 5 anos atrás a resposta seria outra. Hoje em dia tens um público grande de famílias e de rapazes e raparigas e de miúdos e graúdos que compram e consomem, no fundo, jogam jogos com alguma regularidade e tens esse mercado disponível com alguma facilidade, sobretudo graças à internet, não é? E a internet é um grande responsável por ter havido esta mudança. Sem a internet não teria havido este boom que há agora dos jogos de tabuleiro. E o crowdfunding então é um caso também particular disso. É interessante falar no crowdfunding também, porque o crowdfunding é usado para imensas coisas. Eu recebo as newsletters para a publicação de livros e nós próprios na saída de emergência tentámos fazer um crowdfunding com uma antologia do Conan. Mas correu mal. Mas foi uma aprendizagem. Eu acho que o livro até está a vender bem, vai vender bem, mas o crowdfunding correu mal. Mas eu reparei que no mundo dos jogos há editoras que em poucos minutos arrecadam milhões para fazer jogos. As primeiras 24 horas, números obscenos nas primeiras 24 horas, sim. Aliás, normalmente tu percebes logo nas primeiras 24 horas se aquilo vai ser um sucesso ou um fracasso. Ou seja, o jogo ainda não está produzido e eles já venderam 100 mil unidades, não é? 100 mil? Mais? Milhões? Milhões. Ok, e diz uma coisa, o crowdfunding é uma benção, mas também se calhar tem um lado negro, não tem, nos jogos? Eu tenho opiniões muito vincadas em relação ao crowdfunding. Mas venham elas. Voltando atrás, o que é que o crowdfunding traz para o board gaming? No videogaming, por acaso, não teve um sucesso grande. Houve alguns, ao início, no Kickstarter, houve alguns projetos que fracassaram, as pessoas ficaram sem o seu dinheiro, e estamos a falar de montantes elevadas para os jogos, de videojogos, são montantes muito superiores àquelas que são para os jogos de tabuleiro.
E a comunidade ali, aquilo não colou muito bem. Depois agora já está a recuperar, mas onde colou bem foi nos board games, em que havia um autor que tem um jogo fruto do seu trabalho e amor, não é? Que é uma coisa que ele desenvolve nas horas vagas, que de repente expõe aquilo, olha, tenho isto e tal, e a malta é super solidária e dá-lhe uma batelada de dinheiro, e aquilo de repente passa a ser uma realidade. E houve muitos casos ao início deste género, não é? Que é um tipo em casa que tem um jogo que ele fez já há algum tempo, que joga com os amigos, e que de repente põe aquilo na internet e explode. E depois hoje em dia já tens agora uma coisa um bocado mais pervertida, já tens grandes editoras de músculo a tomarem conta do espaço do crowdfunding e a usarem aquilo basicamente como um mecanismo de pré-encomenda, sem disfarçar, ou seja, assumidamente, sem vergonha. E depois tens umas outras tantas editoras que utilizam aquilo como uma forma de alavancar montantes elevadas para poder depois regatear preços com as fábricas, nas miniaturas sobretudo, não é? Tipo, normalmente os jogos que envolvem muitas miniaturas são exorbitantemente mais caros do que os jogos de tabuleiros típicos, só de cartão e papel. Então muitas vezes as editoras desculpam-se com estes valores e vão para o crowdfunding a dizer, olha, se não for assim não conseguimos fazer este jogo, e criam ali um sentimento de vamos ajudar e vamos fazer, e as pessoas aderem a esse tipo de movimento e de sentimento de vamos tornar isto real porque senão nunca vai ser, que é um bocado de mentira, mas pronto. E depois há muito capitalizar no sentimento de estar a perder, aquilo que os ingleses dizem, o fear of missing out. O crowdfunding é, sobretudo hoje em dia, fear of missing out, não é? Porque muitas vezes há elementos que são exclusivos, que são só disponíveis para quem fizer as encomenda online, depois quando vier para o mercado de retalho em geral já não vai ter esses exclusivos, portanto se quiseres entrar e apanhar esses exclusivos tens que fazer agora, se quiseres o preço de desconto e essa coisa toda tens que fazer agora, portanto o mercado ali acaba por depois estimular muito esta ideia de não, tem que entrar agora, e agarra um bocado aquele impulso das pessoas. Okay. Pronto, eu acho que hoje em dia agora já está a estabilizar, já há um bocadinho de tudo, já começa a haver um equilíbrio entre publishers e autores que estão genuinamente a fazer aquilo que faziam e a trazer à luz jogos que eles já têm em casa, na gaveta, não é? Já há espaço para os dois, já começa a haver outros tipos já não é só o Kickstarter que domina a cena, já há mais coisas. Eu tenho esperança que mude. Eu nunca fiz um crowdfunding, nunca apoiei um crowdfunding, tenho alguma aversão a isso, pelas várias razões que disse, porque muitas vezes os jogos, como tu estás a dizer, nunca foram realmente jogados, não é? São jogos que ainda nem existem, não é? Portanto, tens um esquema de regras, eu como autor, isso faz-me impressão, não é? Tens um esquema de regras que não foi trabalhado à séria, portanto, muitas vezes vai para o mercado, as pessoas têm aquilo a chegar a casa e não conseguem jogar porque as regras estão mal escritas, ou porque há ali incompatibilidades que teriam sido vistas caso o jogo tivesse passado pelo processo de produção normal, clássico. Não é? Luís, tinhas uma questão. Sim, não sei se a pergunta faz muito sentido, mas eu estava a dizer que os board games são e jogos dessa natureza são essencialmente sociais, não é? São jogos para partilhar num espaço comum com as pessoas e gerar ali uma dinâmica entre um grupo de amigos ou de conhecidos. Como é que isso sobreviveu? Como é que foi impactado agora com estes tempos pandémicos? Houve Zoom pelo meio? Tu notaste formações, digamos, em que as pessoas aderiram mais? Houve algum movimento internacional que depois se poderá até traduzir na forma como os jogos do futuro irão ser feitos? Uhum. Sim, eu diria que houve várias propostas, até houve convenções que migraram para um estado online, em que as pessoas podiam entrar e ir ter com os vários editores e experimentar o jogo virtualmente.
E alguns deles eram um podcast, um videocast, em que a equipa da editora estava a jogar o jogo para as pessoas poderem ver o jogo a ser jogado ao vivo. Houve assim algumas tentativas disso. Eu acho que isso em geral não correu muito bem, porque é sempre uma coisa que os jogos de tabuleiro são eminentemente físicos, têm um manuseio, têm, como os livros, não é? Têm uma experiência física que não é substituível muito facilmente. Portanto, acho que o sucesso que teve deve-se muito à fome das pessoas neste período de confinamento. O que cresceu realmente e passou a vender à séria foi o chamado solo gaming, que é uma coisa bizarra para uma coisa que é, como tu dizes, social. Mas existe agora, de facto, um mercado grande para jogos que são, para além de serem jogáveis com vários jogadores, um multijogador, têm normalmente uma variante, uma versão do jogo que é jogável em solitário, em modo solitário, exatamente. E há até jogos que são desenhados de origem para serem solitários e que não funcionam de outra forma senão em solitário. Que para mim faz-me alguma confusão, mas pronto, há mercado para isso e com a pandemia cresceu bastante. Imagino. Ok, eu tenho uma curiosidade. Como é que é ser game designer em Portugal? Não és alemão, não és americano. Curta, não é fácil. Mas tu, na verdade, pronto, equilibrando a resposta, não és propriamente game designer num país, porque a maneira como as editoras funcionam, sobretudo as que já estão mais rodadas e têm escala, normalmente vão buscá-los os designers de todo o lado. Muitas vezes até fazem comissões, ou seja, vão ter com um designer específico e dizem, olha, quero que tu faças um jogo com estes e estes contornos para nós. Ou então temos esta ideia e queremos desenvolver isto e chamam um designer específico e não é necessariamente o que vive ali, não é? Pode ser facilmente uma coisa que seja via internet ou que o próprio se desloque por avião para estar a trabalhar com eles. Mas pronto, voltando à resposta inicial, é difícil porque muitas vezes a vida aqui não se compadece do tempo que eu preciso para estar a trabalhar e para estar a desenvolver as coisas. E sobretudo quando é preciso arranjar pessoas para testar as coisas e para experimentar. Nós já experimentámos isso, não é? Tu sabes o que eu estou a falar. Sim, Aquela coisa de termos um horário das 8 às 8, não é? Isto é um exagero, mas no fundo em que eu estou no escritório a fazer game design, isto depois tem sempre ali um período em que eu, agora precisava de alguém. não é imediato, não, coitada da minha esposa, muitas vezes é a vítima e mesmo ela eu tenho que ver quando é que ela pode, não é? E isso dificulta bastante o processo. E depois há esta limitação no pipeline nacional, ou seja, não temos muitas editoras, temos agora bastantes, mais do que tínhamos há uns anos depois da Majora ter morrido, ficámos sem nada. Agora a Majora voltou à vida, mas ainda está meio moribunda, diria. Temos a Mebel muito bem, a Mora Piaf, que agora foi assimilada pela Mebel. Temos a Pitágoras, temos assim uns quantos players agora que começam a entrar em cena, com quem um designer português pode ir ter e falar, e normalmente são malta porreira, portanto é malta que está lá por amor à camisola, não está lá para ganhar dinheiro à sério, não é? Porque senão não se é game designer quando se quer, sejamos realistas, se for por uma questão exclusivamente monetária, não vale a pena ser game designer. Eu acho que isso o Bruno e o Luís identificam-se na ótica, ninguém vai escrever para ganhar dinheiro. Exatamente. É muito parecido, o mercado e a realidade do board gaming é muito parecido com os livros. E o processo até do pipeline é muito parecido também com as fábricas. Olha, fala-nos um bocadinho dos teus jogos. Tu fizeste o Afonso Henriques, que eu por acaso tenho aqui. Depois fizeste o Estoril, que eu por acaso também tenho aqui. Fizeste o Viral, o Carrossel e o Planet Ship, que saiu há pouco tempo. Fala-nos um bocadinho desses jogos. Muitos deles estão publicados lá fora, não é? Com traduções e edições no Japão e na China. Fala-nos um bocadinho de... Como é que foi essa experiência? Temos uma versão chinesa do Estoril, com ilustrações manga.
É uma beleza. Epá, posso ir buscar. Força. Isto vale a pena ver. Olha, vale a pena ver a prateleira dele de jogos. Opa. É que isto não arranjas em lado nenhum, ó, Luís. Isto não está a vender em lado nenhum, esta coisa. Isto é o Estoril em versão Uau. anime. Ou seja, eles não aproveitaram o vosso trabalho de ilustração e design, eles refizeram o jogo todo. Não, o jogo está religiosamente igual. Mas a nível estético mudaram tudo. O que eles fizeram foi, eles encolheram as cartas para Hobbit Cards, são uma coisinha deste tamanho, não é? Mas com ilustrações deles, mas as cartas eficazmente são as mesmas, com os mesmos nomes. Pá, até puseram os mesmos locais daqui do Estoril, tipo a Boca do Inferno, a Praia do Tamariz. Praia do Tamariz, isto não foca. Ok. A gente depois pode pôr isso em grande, se nos enviares as imagens. Epá, olha, a Capela de Santo António, pá, imagina, os chineses. Uau. Fizeram a igreja de Santo António do Estoril, é maravilhoso. Epá, eu fui batizado aí, pá. A sério? A sério. Eu também. Eu tenho imenso orgulho neste pedaço de cartão. Deve ser muito giro, não é? Ver um jogo que saiu da tua cabeça a ser comercializado do outro lado do mundo. Russo, não sei o quê, isso é giro. Mas pronto, os meus jogos são competitivos, já devem ter percebido isso, não é? São competitivos, o Estoril, o Viral são mauzinhos, diria, ou seja, são jogos em que tu consegues, a dada altura, se alguém estiver a dormir e tu estiveres atento, consegues passar a rolo compressor a alguém, de uma forma impiedosa. Os jogos normalmente depois têm mecânicas de recuperação, mas se for muito agressivo o rolo compressor, não há recuperação que salve. E muitas vezes as críticas negativas que eu tenho são exatamente nestes pontos, não é? Pessoas que não gostam deste nível de competição e de interação nos jogos, não gostam do meu trabalho, portanto vão logo à partida ter uma experiência negativa quando jogam os meus designs. Mas é um bocado o que eu sei fazer melhor e sim, e todos eles têm esta natureza de terem uma forte temática que está refletida em todos os componentes. O Estoril tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e a espionagem dos aliados e do eixo, que é baseado em factos verídicos. Sim. Pá, tens o Afonso Henriques, que é, ao fim e ao cabo, é o nosso primeiro rei. A conquista de Portugal. O Viral, ali abaixo dá porrada nos muros. Exato. O Viral, como o próprio nome indica, é um corpo humano, não é? Um corpo humano. Tem uma componente, o Viral, ao contrário dos outros, a componente humorística é quase tão grande ou maior que a parte didática e científica. Portanto, não há ali um grande rigor, por assim dizer. O jogo é mais, pretende ser mais um jogo acerca de rirmos com o pum que os vírus provocaram, propriamente com o rigor das células e da veracidade científica da coisa. E até porque tinha que ser, não é? Porque se fosse uma coisa demasiado nesse sentido, depois seria um bocado tétrico. Estamos ali a matar alguém, não é? Estamos ali a fazer mal a alguém. Portanto, seria um bocado negro. Portanto, optámos por ir por uma via de humor em que os vírus são coloridos e com dentes e brincalhões e os órgãos não são muito realistas, são muito mais caricatural. Caricaturados. Sim, e pronto, é nesse sentido, é para rir. Mais okay. A gente às vezes fala sobre jogos de tabuleiro e sobre a mecânica. E tu agora mencionaste isso. Alguns jogos teus podem tornar-se um rolo compressor para alguns jogadores, em que alguém ganha, alguém perde. Às vezes alguém não se limita a perder, alguém é absolutamente cilindrado. Cilindrado, sim. E isso, quando é o pai a jogar com os filhos, ou os amigos, ou aquele tipo que não sabe perder, se tivesse aqui a minha mulher dizia já, és tu. É suposto um gajo divertido. O risco é ótimo para desfazer amizades. Sim. Não, o risco tem uma agravante, não tens forma de recuperação, não é? O risco revela um bocado a sua idade nisso, ou seja, tu percebes que ele é um jogo com um design antigo,
porque não tem nenhum mecanismo de que nós chamamos o catch-up mechanic, que te permite alguém que esteja na modo baixo ter uma vantagem em detrimento de quem está a ganhar. Uhum. E o fator sorte aí também pode catalisar esse fosso. Não é? Portanto, normalmente jogos com um fator sorte tendem naturalmente a criar fossos. Porque há sempre aquele gajo que está a lançar 6 Exatamente. a noite toda. Yeah, Acontece, yeah. há sempre esse gajo. É aquele gajo que nós odiamos todos. E há o Matuso que está sempre a lançar uns. Uns. Não é? E portanto, o Matuso, por melhor que seja, por mais bem que jogue, não tem hipótese. Olha, isso faz-me lembrar aquelas. Eu tenho Matuso aí é um amigo nosso. É melhor avisar, acho que as pessoas vão ficar. Matuso, o que é o Matuso? É um amigo nosso, é o produtor do Banco Casa. Ele está a ver, ele sabe, eu estou a falar de ti. Ele só não aparece porque ele está sem t-shirt e vocês não o querem ver despido. Epá, aliás, eu jogava muito, eu tenho lá dentro, tenho uma caixa cheia de naves do X-Wing, que é um jogo de Star Wars que se joga tenho também uma base que é a imagem do espaço, não é? E depois tenho X-Wings, TIE Fighters, gastei uma fortuna de naves e já não jogo o jogo. Aquilo é obsceno, o valor daquelas coisas. Mas são lindas, são perfeitas, elas depois assentam numa espécie de um pedestal que tem um pilarzinho transparente onde a nave encaixa. Mas é um jogo de dados em que eu lembro que eu fazia uma grande estratégia, eu punha 3 naves a apontar para o adversário, estás lixado, eu tenho 3 naves, vou disparar 3 vezes, tu não vais ter hipótese. Eu disparava as 3 vezes, falhava tudo, ele virava a nave, disparava e destruía-me. Eu deixei de jogar por causa disso. Eu sou aquele gajo que não gosta da componente de sorte nos jogos, dou-me sempre mal. Pois, não, o X-Wing tem essa... Porque eles no fundo optaram por ter isso. Aí é mais uma questão de decisão no design, não é tanto como no caso do risco, que é só arcaico. Aí é uma decisão, eles decidiram manter as regras simples, não complicar com catch-up mechanic, porque inevitavelmente se tu crias um catch-up mechanic, estás a criar mais regras, estás a adicionar regras para compensar e para dar uma vantagem a quem está em baixo, etc. Portanto, eles optaram por não acrescentar, para ser porque o X-Wing na sua origem é o Wings of Glory, não sei se sabes. Wings of Glory, da Primeira Guerra Mundial. Tinha muitas regras e as altitudes e aquelas coisas. Olha, o Wings of Glory não tenho, mas tenho o Blue Max, que eu não sei se não é ainda mais antigo. Não sei dizer. Blue Max, Primeira Guerra Mundial, aviõezinhos biplanos, com vários níveis de altura, em que os aviões eram cartõezinhos, uns quadradinhos de cartão. O jogo é espetacular. Olha, os jogos não estão a ficar politicamente corretos demais. Ninguém se pode zangar. Finalmente alguém diz, sim, não fui eu que o disse, mas tu. Mas estão, não estão. Ninguém pode perder, ninguém se pode zangar, ninguém pode ser cilindrado. Ninguém... Sim. Tem claramente há um retirar dos dentes, um alisar das garras, moer a ponta dos cornos, porque vende mais, no fundo, não é? Porque apanhas um público maior de pessoas, não é? Quando tu tiras os dentes aos jogos, é mais fácil e mais acessível não haver, portanto, quem tenha aquela experiência do rolo compressor que estávamos a falar há bocado. É uma estratégia como qualquer outra de venda. Não é? Mas sim, da parte que me toca, sendo alguém que procura os dentes, que procura as garras, a mim chateia-me um bocado, mas também é sintoma de que há muita coisa à venda. Não é? Ou seja, os jogos que eu consumo estão lá e não vão perder o seu lugar por causa desse politicamente correto. Eu acho que esses são outros jogos que vêm acomodar os novos jogadores. No fundo, tentando ser optimista aqui, há um número muito maior de novos jogadores que querem esses jogos. Não é? Portanto, eles também dão muito nas vistas e há muita quantidade, porque também há muitos novos jogadores que querem esses jogos e que não estão nada interessados nos jogos que nós jogamos. Não é? Naqueles que quer dizer, o Dune e isso tudo já é uma coisa que é velha, não é? E portanto, este tipo de... Mas não deixa de existir, ou seja, nós continuamos a ter o nosso lugar e o nosso tipo de produto continua a ser feito, eu espero. Mas sim, optimista. Ok. Luís, não sei se tens alguma questão que queiras disparar. Eu até tinha... gostava de saber que isto, uma pessoa com
quando cria alguma coisa, principalmente este tipo de objetos de arte, né, que leva a que as outras pessoas interiorizem e utilizem à sua maneira, às vezes depara-se com usos e práticas e comentários que não estava à espera. Tu já tiveste esta sensação? Tu já tiveste, qual foi assim o feedback mais estranho que tu já tiveste com os teus jogos? Epá, já tive situações de um jogo ser brutalmente mal jogado e brutalmente criticado por esse mau manuseio. Já tive situações em que as pessoas foram bastante mais simpáticas com uma regra que estava francamente mal escrita e que passou no proofing, na revisão. Nas revisões, que passou, não se sabe como, passou uma regra escabrosamente mal escrita e que as pessoas foram bastante tolerantes com essa regra e que não, isto, como é óbvio, não faz sentido, isto, a maneira certa de jogar é esta, claro que sim, não há problema. E nós ficámos tipo, isto podia ter destruído o jogo, quer dizer, uma gafe destas podia ter destruído o jogo por completo, porque era injogável. Se as pessoas levassem à letra aquela regra mal escrita, o jogo era injogável. E portanto as pessoas foram muito simpáticas e perceberam que era uma gafe e não levaram à letra e portanto, isso foi uma situação muito positiva, mas pronto, já tive o oposto, não é? Que situações em que uma regra está impecavelmente bem escrita, teve 1000 olhos sobre ela que puseram aquilo com as palavras certas, não está complexa e no entanto há sempre um gajo ou um grupo de pessoas que interpreta aquilo de uma maneira que não faz sentido nenhum, mas que acha que pronto, naquelas circunstâncias, ou porque leram na diagonal, ou porque não leram, pode acontecer, não é? Nem sequer leram e deduziram que seria assim, e depois pronto, foram criticar o jogo que isto não foi uma porcaria. Sim, já tive uns quantos casos desses. Tu notas que os jogadores portugueses de jogos têm um carinho especial pelos game designers portugueses, ou é o contrário? Não, eu acho que sim, eu acho que a malta é solidária connosco, designers portugueses. E é bom, ou seja, é bom sentir que não há aquela coisa que muitas vezes vê em quase todo o lado, na arte, então, tudo o que vem de fora é muito melhor do que os nossos autores, pá, pronto, é o que se tem, não é? E há um agarrar a camisola e um vestir a camisola dos nossos autores. E até porque nós temos autores brutais, não é? Quer dizer, o Vital Lacerda. É isso que eu te ia perguntar. Além do famoso António Sousa Lara, que outros game designers é que existem portugueses? E eles existem. Sim. Estes três estão à cabeça, não é? O Vital Lacerda, o Paulo Soledade, o Nuno Cintiero, o Gil Doré, com quem eu trabalhei e trabalho. Enfim, a lista continua. Tens malta nova a chegar, o Orlando Sá, tens o João Quintela a fazer agora umas coisas que vão sair este ano muito das giras. Este ano, não, o próximo ano. Mas a trabalhar em editoras estrangeiras e editoras nacionais. Sim. Então o Vital acho que nem sequer faz para Portugal. O Vital tem as coisas todas dele são os chamados Heavy Heroes, portanto são aquele tipo de jogo que nós falámos ao início, só que na sua versão mais complexa e mais intensa. São jogos que eu próprio tenho dificuldade em jogar, de tão denso e tão envolvido que aquilo é e a quantidade de horas que é preciso. Mas que tenho uma admiração profundíssima por ele, e ele foi pioneiro, de certa forma, ele foi dos nossos primeiros grandes designers. E o nosso produtor pergunta: já viste algum jogo e pensaste, eu fazia isto de outra forma e ficava bem melhor? Tantas vezes. Mas isso é uma coisa horrível, porque rouba-me o gozo que eu tinha quando era mais novo. É isso que eu te ia perguntar. Tu consegues jogar um jogo apenas no prazer de jogar, ou estás sempre com a cabeça do game design? É isso mesmo. É uma coisa que eu tive, que eu perdi, no fundo, que eu tive que sacrificar ao tornar-me profissional nisto. No fundo, matei um bocado aquela inocência, aquela... Isso houve
houve uma altura que me aconteceu a mesma coisa com a escrita, que não conseguia ler, por isso simplesmente, porque estava a trabalhar quando estava a ler, estava a ver tudo aquilo que podia ser melhor, ou que eu nunca tinha visto, ou que demorei muitos anos a voltar a ler com prazer. Pá. Graças a Deus que isso já acontece, mas percebo perfeitamente. Eu tenho prazer, mas não consigo desligar, não consigo parar de analisar e ver, e eu fazia isto assim, eu fazia isto assim, e como é que o gajo fez isto, e estou quase ali prestes a descolar o coisa para ver o que é que está por baixo. É horrível, é uma pena, mas pronto, olha, isso é um sinal de esperança que tu me dás. Sim, espero que isto venha a passar. Sim, tive anos de seca, pá. Tive anos seguidos, já há uns bons anos atrás, mas tive anos seguidos que eu não conseguia ler, não ia, cansava-me ler, lia um bocadinho, ficava cansado, pá, não, era trabalho. E só muitos anos depois é que eu também comecei a fazê-lo quando comecei a pensar, life's too short, e qualquer livro que à terceira página não me agarre, acabou. fica para depois e acabou. Sim, eu tenho essa filosofia com a maior parte das coisas que eu consumo. Olha, desculpa, estás a falar, no seguimento do que o Bruno diz, a vida é curta, pá, e realmente não dá para terminar todos os livros que se começam, e se calhar também não dá para jogar todos os jogos de tabuleiro que nos passam pelas mãos. Mas produzem-se jogos a mais, não se produzem? Acho que está aí acho que chegámos a um teto, eu acho. Acho que portanto, as contas do ano passado, já não me lembro, mas não, o ano passado foi uma desgraça. Porque assim, toda a gente conhece a Feira de Frankfurt, que é uma feira famosa literária em Frankfurt, em que vão todos os agentes, todos os editores, todos os scouts, é uma coisa com vários pavilhões, tu tens que apanhar um autocarro para ir de um pavilhão para o outro, porque aquilo demoras meia hora a andar, e são uma semana de frenesi. E é a famosa Feira de Frankfurt, a maior feira literária do mundo. Mas também há umas feiras gigantescas, penso que também na Alemanha, jogos de tabuleiro. Sim. Essen, sobretudo, não é? É o grande baile de debut, digamos assim, dos jogos de tabuleiro, não é? Onde a maior parte das coisas são lançadas. Toda a gente que é alguém tem que lá estar, não é? Tem que lá estar. Quer gostes, quer não, tens que lá ter uma banca com o pau que tu fizeste no último ano. Porque... Quantos jogos de tabuleiro é que se publicam num ano que não seja o ano do Covid, obviamente? Eu gostava de te dar esses números, assim da cabeça, assim tipo pau, mas é obsceno, o número já é brutal. E eu acho que está a atingir um teto, muito também por causa da pandemia, claro, mas também eu acho que vê-se muitas editoras a mudarem o discurso e a terem um discurso mais de, ok, não vamos ter um catálogo tão grande, vamos focar-nos em 2 ou 3 títulos que realmente acreditamos e vamos dar tudo nisso, porque no fundo sentimos que vale mais a pena ter um jogo que é um best-seller do que ter um catálogo gigante, não é? Tipo, uma data de coisas que são dukes, não é? Sim. Portanto, há muitas editoras a mudarem para este discurso, não é? Vamos apostar forte em poucos do que estarmos a fazer tudo e depois nada é realmente bom. Isso faz lembrar um bocadinho o mercado editorial também cá em Portugal, mas ainda estamos na fase de publicar tudo e mais alguma coisa. Ainda não se chegou a essa fase de... Sim, eu acho que sim. Eu acho que pelo menos já se ouve estas vozes, não é? Já se ouve este tipo de coisa. E com o crowdfunding a explodir, também é natural que as editoras se queiram destacar, pelo menos aquelas que não utilizam o crowdfunding, que se queiram destacar um bocado dessa lógica de é novo, compra. E logo se vê, não é? Quando chegar, daqui a um ano, quando chegar, logo jogas. Que é a realidade do crowdfunding. Luís, olha, fotografias, vê umas fotografias, agora compra e depois logo jogas. Quando daqui a um ano ou 2, logo jogas e deixa. E então as editoras destacam-se dessa forma, não é? Tipo, não vamos andar nesta lógica, vamos ser sérios, vamos respeitar os nossos players. É uma questão de respeito, no fundo, é uma questão de respeito da carteira dos jogadores, não é? Ok. Não sei se alguém tem mais alguma questão, Luís, Bruno? Eu tinha uma questão que agora a TNCS não vai encoar. É a do Bruno, que era perguntar ao António qual é que é o jogo ou os jogos da sua vida.
Olha, assim de cabeça eu diria que o jogar Rummy Cub, não sei se vocês jogaram Rummy Cub com os meus tios e irmãos mais velhos, é assim das primeiras grandes experiências que eu tenho de board games. É um tipo de jogo básico de fazer sets de números sequenciais da mesma cor ou iguais números de cores diferentes, não é? E tu tens as pecinhas e pões na mesa, um jogo antiquíssimo da altura do Monopólio, e eu lembro-me de jogar aquilo e sentir que estava à altura dos crescidos, não é? E isso foi para mim, foi para aquela cabeça de miúdo, foi importantíssimo, não é? Para sentir que eu estou em pé de igualdade com estes aqui que são muito mais velhos, não é? Com quem eu nunca estou em pé de igualdade, não é? Sou sempre o puto, não é? E ali está. E depois desse, o que é que... Depois desse, Twilight Imperium, sem dúvida. Este aqui é já mais recente, já nos meus tempos universitários, que é um jogo, imagina Star Wars num board game que dura um dia inteiro, às vezes 2 dias. Portanto, com 7 jogadores, cada um deles tem a sua facção, o seu império, as suas frotas militares, os seus elites, os líderes, estás a conquistar a galáxia. Isso é para aqueles rapazes que não têm namorada, não é? Que ficam fechados na casa. Eu vou-te... Tens de ser solteiros. Vou-te contar um segredo, pá, que ninguém sabe. Ninguém sabe, quer dizer, não é segredo nenhum e há gente que sabe. Eu e o meu irmão, nós crescemos num Funchal. E a certa altura nós tínhamos um grupo, éramos 5 ou 6 pessoas, todos fazíamos esgrima, não é? Eu também fiz esgrima. E a certa altura começámos a criar jogos. Tínhamos aqueles jogos com hexágonos, sabes? Nós criávamos jogos fantásticos. Tínhamos os jogos que eram a Ilha dos Piratas, tínhamos que encontrar o tesouro na Ilha dos Piratas. Nunca acabávamos nenhum jogo. O jogo nunca estava completo, nunca estava feito. Mas eu de repente percebi-me que eu também sou um game designer. Ou fui um game designer de outra vida. Pá. Sim, de facto, uma coisa interessantíssima. Todos nós que estamos de alguma forma ligados à fantasia, ao terror, ao sci-fi, todos nós temos um bocadinho o bichinho de game designers e porque gostamos de histórias, no fundo, e gostamos de poder experimentar histórias com os nossos amigos. A essência é essa, não é? E por isso é que eu digo que não há muita diferença da pintura, porque é esta, criar um objeto que está ali, que eu posso deixar em cima da mesa, vou-me embora, e alguém, um grupo de pessoas pega naquilo e tem uma experiência, tem uma história. Ok. Olha, em vez de fazermos uma sugestão de livros, ou de séries, ou de bandas desenhadas, que tal fazermos uma sugestão se calhar de uma obra de literatura fantástica que gostássemos de ver adaptada para jogo de tabuleiro? Guerra dos Tronos, António, Guerra dos Tronos tem uma catrafada de jogos e expansões. Sim, Guerra dos Tronos já está um bocado batida, diria. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis também já está um bocadinho batido também. Agora... O Lovecraft, então, é obsceno, já chega de Lovecraft. Já chega. Eu tenho aqui que é o Arkham Horror, mas acho que só joguei uma vez há... O gajo foi para o domínio público, e então a malta passou-se. Tipo, a partir do momento em que Lovecraft é domínio público, não tens... Pronto, toda a gente faz Lovecraft. Exatamente. O que é que vocês gostariam... Bem, vocês podem escolher uma obra vossa também. Eu não me importava nada de ver o Benjamin Tormenta num jogo de tabuleiro. Temos que falar sobre isso. Tinha pensado nisso há bocado, e era capaz de ser muito agir, sim. O Benjamin Tormenta. Sim. Eu ainda não li, confesso, mas tenho aí em vista. Vamos resolver isso. Eu tenho o Dark Sea War Chronicles, a Batalha da Escuridão, tem um RPG feito que fizeram com base naquilo e ficou bastante engraçado. E eu fui Game Master a certa altura, e foi a primeira vez que fui GM. Foi uma experiência interessantíssima. Mas sabes que aquilo que me ocorreu, que poderia ser interessante ver como um jogo de tabuleiro, é a saga Mistborn do Brandon Sanderson. Porque basicamente
as regras da magia que ele usa são muito engraçadas. As pessoas têm de consumir determinados metais para ganhar um determinado poder. Eu agora não tenho de cor, mas se não me engano o ferro era a força, não é? E havia pessoas que conseguiam ingerir o ferro e ficavam muito fortes, havia outras que não conseguiam, e havia os Mistborns, assim, que são raríssimos, que conseguem consumir todos os metais e, portanto, ter uma quantidade de poderes. Só que a magia basicamente, eles tinham uns frasquinhos com um bocadinho de metal, e a magia tem um tempo muito limitado. Portanto, consumia um bocadinho de metal e a magia passava. Depois é preciso consumir mais. E por aí fora. E eles depois juntavam-se em grupos que são complementares. Havia um que tinha a força, havia outro que tinha a capacidade de influenciar as pessoas, havia outro que tinha a capacidade de saltar de telhado em telhado, etc, etc, conforme as suas capacidades de ingerirem metais. E eu acho que estas regras são muito giras e podem criar um board game muito, muito giro. Ok, Luís, tu tens alguma sugestão? Epá, olha, eu falando em obras próprias, estava a pensar no Terrarium. Portanto, o Terrarium que foi feito com o João Barreiros, basicamente é a história de uma invasão extraterrestres por mais de 1,5 milhar de espécies diferentes que fogem de uma guerra interplanetária. E, portanto, só com toda esta parafernália e diversidade, havia pano para mangas, não só nas relações com os seres humanos e com aquilo que acontecesse na Terra, como entre eles, porque eles depois, todas as suas naves acabam por formar um anel em volta da Terra, que é uma ecologia própria, e as naves, como estão velhas, estão a cair em pedaços, depois acabam por cair na Terra com consequências desastrosas. E daí podia haver uma dinâmica até com várias, digamos, threads de narrativa diferentes a acontecerem ao mesmo tempo. Não sei se isto é algo que é comum em jogos, de teres diferentes grupos a jogar até várias coisas que depois convergem numa só. Sim. Há alguns que fazem isso e são geniais os que conseguem. Tens vários, no fundo, tens quase que vários tabuleiros em que estão coisas diferentes a acontecer e tu não podes negligenciar nenhum deles. Tens que equilibrar um bocado as tuas ações. Isso é interessantíssimo. Olha, António Sousa Lara, sais daqui já com 3 ou 4 ideias espetaculares para os tabuleiros. Direitos de autor, os direitos de autor. Olha, eu acho que chegámos ao fim, 1 horinha. Falámos sobre jogos de tabuleiro, que é uma coisa que a revista Banco fala muitas vezes. Foi um prazer receber-te aqui, António. Vamos falando, vamos jogando. E isto deve ir para o ar em breve. Eu espero que o pessoal em casa também tenha gostado. Joguem jogos de tabuleiro também, leiam também, nunca é demais. E vemo-nos para a semana um tema que não fazemos ideia qual será, mas de certeza que vai ser giro. Um abraço e até breve.